Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro nessa sexta-feira, depois de dias muito agitados que provocaram muitas tensões, muitas interrogações, mas com muitos aspectos positivos, porque esses temas, eles são hoje tratados de um modo completamente distinto daqueles temas que eram tratados há alguns tempos atrás. Isso porque todos nós sabemos que passamos aqui no Brasil por um período de grandes insanidades que minavam a nossa resistência física, a nossa resistência mental, a nossa paz de espírito, e isso nós felizmente conseguimos remover. Agora a gente está conseguindo prestar atenção em situações concretas, situações que apontam o que vai acontecer, o que pode acontecer com o nosso país nesse governo e para um futuro também. Hoje temos mais assuntos muito interessantes que eu quero compartilhar aqui com vocês, algumas análises que nós fizemos aqui que estão se confirmando, que eu quero compartilhar com vocês também. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever, se você não nos conhecia. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, venha participar das nossas atividades. Quando você manda seu joinha, manda seu comentário, quando você participa dos nossos chats aqui todos os dias entre 5 horas e 5 e meia, você ajuda que outras pessoas também conheçam o nosso portal. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional que o YouTube coloca à disposição das pessoas que curtem os canais, que simpatizam com os portais, né, para que as pessoas fiquem mais engajadas, mais próximas, tá bem? Então, você também está convidado. Gente, aqui no nosso portal eu tenho feito aqui muitas observações, muitas análises que a grande parte da sociedade brasileira, infelizmente, não tem acesso, né? A maior parte dos brasileiros estão preocupados em sobreviver. As pessoas estão preocupadas com o seu dia, como é que elas vão dormir, como é que elas vão acordar no dia seguinte, como é que elas vão enfrentar os problemas imediatos e como é que elas vão poder lidar com problemas que são prolongados, problemas que dependem de soluções muito mais complexas, né, mais difíceis de acontecer. Mas aqui no nosso portal, quando eu chamo atenção para um aspecto, é muito legal ver a resposta das pessoas que estão acompanhando. As pessoas pensam, puxa vida, eu nunca tinha percebido isso. Ontem eu cravei aqui com vocês que os telejornais da noite iriam fazer uma ola, né? Eles iam fazer aqui, fazer um destaque muito grande a um fato econômico apontado pelo IBGE, que a economia do Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre desse ano. E aí, a pergunta que ninguém faz, e portanto ninguém reflete sobre ela, é: o que isso significa na sua vida? O que isso significa na vida do pequeno comerciante? O que isso significa para as pessoas que estão precisando de escola, hospital? O que isso significa para o Brasil, para a sociedade brasileira? Isso motiva, isso movimenta a nossa realidade concreta no cotidiano? O cara que vende o cafezinho, o cara que presta um serviço, o cara que tem um hotel, uma pousada, um restaurante, um cabeleireiro, enfim, essas pessoas estão enxergando, elas recebem o impacto dessa notícia que parece ser muito positiva, né, que a economia do Brasil cresceu em função do agronegócio. Bom, então eu convido você a refletir. Eu disse para vocês que eles iam fazer aqui todos os telejornais iam fazer aqui sublinhar muito isso. Vamos acompanhar o que fez o Jornal Nacional aqui na fala do William Bonner. Vejam a emoção, veja o sentimento positivo, né? A coisa otimista, a coisa para cima, né? Na abertura do jornal. É primeiro tema do jornal. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. A safra de grãos impulsiona o agronegócio. E os resultados do campo sustentam um crescimento econômico maior do que se previa. 1,9% nos primeiros 3 meses do ano. Depois do esforço pessoal do presidente Lula, Câmara e Senado aprovam a MP que estrutura Aí o governo. eles falam aqui de outras matérias, né? Falando do Zanin, que a gente vai comentar aqui também. E aí depois vem a matéria em si. Vamos pegar aqui um trecho da matéria. Também num tom sempre... 9% nos 3 primeiros meses do ano. A agropecuária foi a maior responsável pelo resultado melhor do que se previa, principalmente por causa da safra de grãos. Quando a agricultura tem uma alta, puxa junto o desempenho de outros setores, porque levar alimentos do campo até a indústria ou a mesa de casa mexe com uma cadeia de produção enorme, que envolve vários setores da economia.
No começo desse ano, os resultados no campo, principalmente a boa safra da soja. Então, quer dizer, você está percebendo isso? Que nós estamos tendo assim uma inundação de alimentos aqui no Brasil, você está comendo mais, o teu poder aquisitivo melhorou, o comércio está se movimentando mais. Gente, isso aí foi uma forçação de barra, um engodo danado. Mais à frente na matéria, é muito contraditório. Eles colocam aqui esse cidadão aqui falando, que está feliz da vida, que o movimento dele aumentou, né? O cara no Ceasa, entreposto de alimentos aqui no Rio de Janeiro. Força do campo, o PIB, a soma de todos os produtos e serviços produzidos no Brasil, cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o último trimestre do ano passado. Até perdi, mas aí vem aqui uma parte que economista explica. Famílias, outro jeito de olhar se a economia está indo bem, ficou positivo, mas desacelerou. Por que o consumo das famílias veio com esse resultado? A gente esperava um resultado um pouquinho melhor. Então, vocês vejam só que coisa maluca, né? A agricultura subiu, movimenta a cadeia produtiva e tal, mas as pessoas estão comendo menos. Então, para onde estão indo esses alimentos aí? Essa riqueza que está sendo produzida? Gente, aí você vai perguntar, mas por que você está falando isso, professor? É porque, gente, eu tenho sempre alertado vocês, nós sofremos aqui no nosso país, outros países passam por isso também, uma espécie de ativismo, de doutrinação econômica. Quanto mais você estiver assistindo notícias como essas, né, você achar que as coisas estão indo muito bem, puxa vida, a economia está crescendo, vai melhorar para mim, que legal, o Brasil vai crescer. A tendência do cidadão é ele ficar conformado, ele ficar anestesiado, ele não desenvolver nenhum tipo de energia crítica para mudar a situação concreta que a gente vive, que é uma situação de muita desigualdade, de muita concentração de renda, de muitas injustiças, de um país que poderia estar funcionando muito melhor para o povo brasileiro, poderia estar democraticamente distribuindo direitos, mas isso não acontece. Então, nós vamos sendo todos os dias formatados para esse tipo de comportamento social, né? A gente não se organiza, a gente não se mobiliza, a gente não protesta, porque está tudo muito legal. O Brasil está crescendo. Isso vale para governos de direita e vale inclusive para governos progressistas, se esses governos eles não estão atacando a lógica do sistema econômico de uma maneira geral. Se o presidente Lula ele não mexer com nenhuma dessas estruturas, vocês vão ver sempre notícias boas, notícias positivas, notícias com regularidades, enfim, não haverá nenhum tipo de conflito. Se o atual governo começar a se confrontar com estruturas do financismo, do rentismo, da concentração de renda, da concentração de terras, vocês vão ver a pauta do noticiário mudar completamente. Aí a economia vai ficar ruim, eles vão ressaltar uma série de coisas negativas, eles criam uma instabilidade social, criam um antagonismo entre o governo e a sociedade para que justamente numa próxima eleição, os seus representantes, os representantes desse poder econômico, né, ganhem as eleições e passem a fazer aquilo que eles querem. É por isso que eu sempre disse para vocês, o Bolsonaro nunca foi presidente do nosso país, ele foi um espantalho, ele foi um fantoche, na medida que ele destruiu, né, as estruturas que regulavam alguns direitos sociais aqui no nosso país e deu o nosso país para todo tipo de abutre criminoso, bandido e salafrário, como a gente está vendo agora nessas revelações mais recentes da dinheirama apanhada lá no cofre dos amigos de Arthur Lira, que é consequência desse sistema, o sistema absolutamente amarrado para funcionar a favor desses grupos econômicos. Então é muito interessante, né, a gente ter essa possibilidade de chamar atenção para esses aspectos, né? Mande seu comentário para cá, porque é muito interessante ver a sua opinião, né, aqui no nosso portal sobre esse tipo de perspectiva que eu apresento aqui para vocês. Bom, enquanto isso, a fila continua a andar e teremos algumas emoções mais à frente aí. Cid volta a dizer que Bolsonaro pediu recuperação de joias sauditas. Gente, esse negócio das joias, eu quero sublinhar aqui com vocês que é o seguinte, esse negócio estava acontecendo na surdina, na encolha. Isso não estava de conhecimento público. O Bolsonaro, ele sabia que a opinião pública não estava informada disso. Então a coisa estava sendo feita por baixo dos panos. Se ele conseguisse apanhar esses 16 milhões de reais em diamantes, sem que ninguém soubesse, sem que isso tivesse uma auditagem, uma denúncia, gente, ninguém jamais veria a cor dessas pedrinhas preciosas, né? Por isso que o deputado Glauber, lá no Congresso Nacional, toda hora ele pergunta para o Flávio Bolsonaro e para o Eduardo Bolsonaro, já devolveram as joias?
Enfim, sempre insinuando a ladroagem do clã Bolsonaro. Bom, ladroagem essa que vai causar mais alguns problemas, né? Porque já está entrando em pauta o julgamento do Bolsonaro pelos crimes que cometeu contra o sistema eleitoral. TSE libera para julgamento a ação que pode tornar Bolsonaro inelegível. Então isso vai ser pautado aí por esses dias. Eu li todo o despacho aqui. Os indícios são contundentes, as provas aí são cabeludas e dessa aí o Bolsonaro não vai escapar. Isso a gente pode cravar aqui, a inelegibilidade dele é certa. Podem me cobrar isso um pouco mais à frente. Responsabilidades criminais civis, elas são decorrentes. O principal é abrir a porta. O principal é tirar da inércia. Quando isso acontece, aí a gente vai ver mais coisas. Sobretudo porque esse telefone do Cid vai dar muitos elementos também, né? Inclusive para responsabilizar aqueles que protegeram esses criminosos todos como os representantes da Procuradoria-Geral da República do nosso país, que não zelaram pelos interesses do povo brasileiro, zelaram pelos interesses do clã Bolsonaro e seus apaniguados. Pois bem, aqui os jornais estão repercutindo essa situação, que no Jornal Globo está a ação que pode deixar Bolsonaro inelegível é liberada a julgamento. E aí um outro assunto que está causando muita polêmica é a indicação de Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Eu não sei por que tem tanta gente levantando essa lebre, né? Aqui no editorial diz: Senado tem que submeter Zanin a sabatina rigorosa. Indicação de advogado particular ao STF mostra Lula mais preocupado com fidelidade do que com prestígio. Olha, santa ingenuidade, né, Batman? Não existe indicação para a Suprema Corte no Brasil, nem fora do nosso país, que não seja política. Porque se fosse a questão meramente meritória, haveria concurso público para essas cortes. Só que as cortes supremas no mundo inteiro, elas são controladoras do direito colocado, do direito que é legislado. E essas cortes surgiram com esse modelo, e o Brasil copia o modelo norte-americano, justamente para não se ter nenhum tipo de conflito que prejudique as classes econômicas superiores. Foi assim desde o início da criação da Suprema Corte nos Estados Unidos, e o Brasil, quando copia esse modelo, copia para garantir que o Poder Judiciário, na sua mais alta corte, quando tiver uma bola dividida, tiver uma discussão de interesses ou da plebe, do povo, e que se confronte com interesses da elite, esse tribunal sempre zele pelos interesses dos mais fortes. Então, é por isso que as indicações para as Supremas Cortes normalmente são políticas. Ninguém que está dando aula numa sala de aula, nenhum jurista importante que esteja operando no anonimato, ele chega até o Supremo Tribunal Federal porque alguém chega e fala assim: você quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Isso não existe. Todos eles fazem política, todos eles se articulam, todos eles rodam pelos gabinetes, todos eles, ou tem grupos fazendo isso por eles. Muitas pessoas acham que a nomeação de Zanin, ou a indicação de Zanin, garante, por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal de esquerda. Ninguém sabe disso. Você sabe qual é a posição de Zanin em relação à união de pessoas do mesmo sexo, em relação ao aborto, em relação a drogas, em relação às terras, em relação à economia do nosso país, em relação a uma série de temas que são sensíveis para os progressistas? Ninguém sabe. O que se sabe é que ele foi um advogado muito competente do ex-presidente da República. Então tem muito romantismo nessa história, mas tem muita maldade, tem muita distorção provocada. Não existe nenhum personagem que seja nomeado para a Suprema Corte do nosso país que não tenha vínculos políticos. Isso não só para a Suprema Corte, mas para os tribunais também abaixo do Supremo Tribunal Federal. Tudo tem uma política, tudo tem uma conversa, tudo tem uma forma de indicação, tudo tem articulação política, tudo tem lobby. Então, é momento da gente colocar essas coisas mais claras, né? O Estadão está dizendo: notável saber jurídico, falta titulação acadêmica Zanin, indicada ao STF. Lê análise de Ives Gandra Martins. E aí o Estadão dá ainda palanque para o senhor Ives Gandra Martins. É complicado, né? Então, gente, nada de romantismo. Eu prefiro aguardar aí, depois da nomeação do senhor Zanin, qual será o comportamento dele na Suprema Corte, porque isso não garante absolutamente nada para o progressismo aqui no nosso país, né? Eu deixo aí a questão para você refletir, tá bom? Mande seu comentário, eu fico aqui, mais tarde a gente se encontra. Tchau!